Olá, meu nome é André Luan, sou farmacêutico, especialista em longevidade humana, diretor executivo da farmácia Personale. Essa é uma série sobre os 5 pilares da longevidade: modulação hormonal, estresse, atividade física, alimentação e suplementação e sono. Nossa pretensão é levar o máximo de informação para que você possa ter uma vida melhor, mais longa e mais saudável. Esse vídeo faz parte da divulgação do curso que eu vou realizar no Estúdio Mormai, em parceria com o Estúdio Mormai, Longevidade Humana, como dar um reset na sua vida para viver melhor. O link para as inscrições do curso estão na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos conversar com a médica ginecologista, doutora Gisele Teixeira. A doutora Gisele Teixeira, além de ser médica e ginecologista, ela também fez outras especialidades. Ela também é especialista em sexualidade, estética íntima e modulação hormonal. Gisele, a gente se conhece há algum tempo já, né? Inclusive, você é ginecologista da minha esposa, né? Aliás, trata muito bem a minha esposa, graças a Deus. Ela é maravilhosa também, né? Gisele, antes da gente começar a falar sobre modulação hormonal, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. O que te trouxe até aqui esse momento? Obrigada, André, pelo convite, adorei, né? Eu acho que é um assunto muito importante para a gente abordar para toda a população feminina, né? Eu acho que nem só feminina, mas masculina também precisa saber de todos esses assuntos. E é um prazer estar aqui contigo, te recebendo aqui no meu espaço também, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, começou tudo assim mais ou menos há uns 6 anos atrás. Minha mãe, ela entrou na menopausa. E ela começou a ser tratada de uma forma, da maneira convencional que se trata a menopausa. E minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa. E aquilo me gerou um desconforto muito grande, porque eu via que ela não era mais a mesma do que eu via antes. E aquilo me despertou um grande interesse em estudar mais, em realmente melhorar a vida da minha mãe. E ela também tem artrite reumatoide. Então eu via como ela sofria com tudo aquilo e procurei outros lugares, outros cursos, né, para começar a estudar e tentar melhorar a vida dela. Foi quando eu comecei a fazer os tratamentos com ela também, né, com a parte toda da medicina integrativa, que eu me apaixonei, né, que realmente eu vi na medicina um caminho em que eu pudesse ter algo realmente de propósito, que eu via a melhora dos pacientes, inclusive da minha mãe, e vi nela essa oportunidade de melhorar a vida dela. E eu falo que às vezes eu causei até um problema na minha casa, porque quando eu melhorei a vida da minha mãe, o meu pai veio me procurar e disse: minha filha, você causou um problema na minha casa, porque você melhorou a vida da sua mãe aqui, agora eu tô desse jeito, então agora você vai ter que me ajudar. E eu também acabei ajudando meu pai. Então hoje eu sou ginecologista de formação, não abro a minha agenda para homens, mas eu acabo melhorando, eu também tratando os maridos das minhas pacientes, os filhos, quando elas me pedem, porque eu acho que é isso, né? A gente, quando tá nesse meio e realmente tem resultado, não tem jeito, a gente tem que abraçar o que vem também, né? É importante, porque você fazer as mulheres voarem e os maridos caindo aos pedaços, não dá, né? E acabou que isso aqui eu comecei, né, alugando uma sala, tudo, e vi que eu precisava mais do que aquilo. Claro que agradecendo muito a tudo que aconteceu comigo, mas aqui eu quis fazer esse espaço geralmente, literalmente para dar para a mulher, dar para as pessoas que eu atendia um conforto, né, ajudar elas aqui dentro, porque aqui eu também consigo fazer cirurgias íntimas aqui dentro a laser. E aí eu acabei construindo aqui, por conta desse todo o processo da parte da sexualidade, em que eu queria melhorar a vida das mulheres e queria dar um conforto maior até para a cirurgia. Porque muitas vezes as mulheres têm bloqueios na relação sexual por uma aparência na região íntima que incomoda elas. E eu vi essa dor das pacientes também e resolvi também entrar nesse mundo para agregar tanto a parte fisiológica como a parte íntima também, que é uma das queixas de maioria das mulheres na menopausa, né, nesse momento delas. Então, foi aí que eu criei o Instituto GT para dar esse conforto, essa segurança, né, e tudo isso que a gente tem aqui dentro,
que eu acho que tu já conhece também, né? Sim, conheço. E você tem uma história também de mudança pessoal, né? Sim, tenho. Quando a minha filha nasceu, eu estava acima do peso, né? Eu pesava próximo de 86 quilos e não praticava atividade física. Minha filha hoje vai fazer 6 anos e não fazia nada, né? Só vivia a vida aí sem consciência de nada. E comecei a perceber que eu precisava dar exemplos também para ela. Eu criei um buraco dentro de mim quando eu vi que eu pensava que ela iria me preencher, mas não preencheu totalmente, porque eu sabia que eu tinha que fazer algo mais. E comecei a mudança do estilo de vida, de realmente malhar, cuidar da minha saúde, escolher bem meus alimentos, cuidar de mim, até para cuidar dos outros, né, que não tinha como fazer isso. E aí perdi aí uns 30 quilinhos aí, e hoje, graças a Deus, é realmente o meu estilo de vida. Eu amo acordar cedo, amo fazer a minha parte mais espiritualizada, né, de espiritualidade, malhar de manhã, para ter essa energia, para aguentar isso aqui, que eu digo que ninguém fala quando a gente entra num negócio desse tamanho sobre gestão. A gente vai aprendendo com o tempo. E hoje eu acho que eu consigo fazer essa gestão daqui bem e com consciência, né? Que eu acho que é o que todo mundo espera quando trabalha, quando vira empresário, né? Esse processo de mudança é algo que acontece mesmo com todos nós que começamos a entrar nesse universo, nesse mundo, né, da saúde integrativa, de olhar a saúde de um ponto de vista mais integral. A gente termina mudando tudo na nossa vida, né? A gente tem que ser exemplo também, né? Exatamente. Não dá. Médico, eu falo que hoje a gente precisa dar essa confiança para o paciente. Eles verem que a gente faz isso, né? A gente não está só para dar conselho, não. A gente tem que ser exemplo, né? De cuidar da saúde, de pregar o que a gente fala. E eu vivi esse processo. Eu comecei a entrar na medicina integrativa sem ainda ter me tratado. Então, eu comecei a entrar em parafuso quando eu comecei a fazer, porque eu pregava uma coisa que eu não fazia. Então, aquilo foi algo para mim que realmente foi desbravador, de eu abrir minha mente e entender que eu precisava fazer aquilo por mim, primeiramente, mas como ideal de vida e como propósito de vida, de realmente estar pregando o que eu fazia. Né? Então, isso só dá mais confiança, né, de que realmente funciona, porque é só praticar que, né, constância, e ter um profissional que sabe o que está fazendo, né, orientando e fazendo junto. Com certeza. É muito, muito, muito importante essa atitude, né, de fazer primeiro, né, antes de fazer nas outras pessoas. Com certeza. Mas além de ginecologista, você também se especializou em sexualidade, né? Você recebe muitas pacientes com essa queixa? Muitas, André. É incrível a quantidade de mulheres hoje que chegam nesse período de menopausa e climatério, e nem às vezes, nem estando no climatério, chegam com essas queixas de desejo sexual hipoativo, né, de baixa de libido, de baixa de iniciação sexual, de não conseguir chegar a um orgasmo. Então, isso também eu me vi na tentativa de ajudar essas mulheres, e a sexualidade veio porque eu teria que aprender mais também para dar um norte para a paciente. Eu já estava cansada de, dentro de um consultório, falar que era normal, que era o que eu fazia quando eu não fiz não estava na especialidade, quando eu não fazia a parte toda de medicina integrativa, que era normal você estar nessa fase, que é da idade, que é da idade, que estava tudo certo. E talvez era a melhor fase da vida da mulher, que ela já estava com os filhos criados, já tinha uma independência financeira e que poderia viver a vida com seu marido muito melhor. E aquilo me causava um transtorno tão grande. Eu falei, gente, isso não deve ser normal uma pessoa viver assim. E aí foi que a sexualidade entrou, e eu consegui hoje, graças a Deus, primeiro não deixar muita gente se separar, porque vinham achando que era realmente um caso de separação porque não gostavam mais do parceiro, quando na verdade não era isso. Era realmente a falta do entendimento da fisiologia, de você entender quais são os hormônios que precisavam ser repostos, ou então nem simples os hormônios da menopausa, mas os outros hormônios que precisavam ser avaliados para melhorar a energia, a disposição. E eu digo que a sexualidade, a gente tem que fazer essa diferença muito grande do homem para a mulher, sabe, André? Porque nós aprendemos muitas vezes a sexualidade, o homem aprende uma sexualidade que não existe, uma pornografia, algo que realmente é um pouco irreal, né? E eu falo hoje que a sexualidade, o desejo na mulher, ele é um desejo responsivo, é um desejo que você precisa de um estímulo externo para ele aparecer. É diferente do desejo do homem, que é um desejo muito mais espontâneo. Então, quando você começa a gerar esses entendimentos e responsabilizar nós também,
Olha, dificilmente você vai conseguir ter um desejo de olhar para o seu marido e já começar a ter esse desejo. Você precisa de um estímulo para ele. Você é neutra, quase sempre você está neutra. E que você vai precisar disso para o desejo aparecer. Então, quando você começa a criar essa consciência, conversar com o seu paciente, como funcionam as coisas, ele começa a entender e também pegar a responsabilidade que as coisas não vão cair do céu. A gente também tem que fazer a nossa parte, entendeu? Né? Sim. E aí você identifica que você identifica questões psicológicas, mas fundamentalmente questões fisiológicas, né? Questões relacionadas à falta de hormônios e desequilíbrios hormonais que estão fazendo isso acontecer. Com certeza. Dependendo das fases, né? Eu digo que tem mulheres de todas as fases que vêm no meu consultório e que apresentam esse tipo de queixa, né? Então, mulheres mesmo jovens apresentando, mas muitas vezes essas mulheres jovens não têm o entendimento de um orgasmo, por exemplo. Então, elas vão para uma relação sexual sem saber o que querem, sem saber o que vão ganhar ali, mentem para muitas vezes para os parceiros para realmente satisfazê-los, e você sai não querendo uma relação sexual, mentindo pro cara que você ama, gerando uma desconexão. Não tem como pensar em sexo com isso. Então a gente tem que dar esse entendimento da região íntima para a mulher, entender aonde é o passo a passo. Eu sempre digo que Deus deu pra gente um clitóris, então aquilo ali é só para isso, e a gente tem que aprender a fazer isso de uma forma que você gere uma conexão e uma positividade no sexo. Já mulheres mais velhas, né, ou então mulheres que estão na fase do climatério, né, que a gente precisa entender, mostrar isso também, que o climatério ele é diferente da menopausa. A menopausa é uma data que você vai guardar na sua vida, que você vai parar de menstruar, mas o climatério é uma desordem hormonal que vai acontecer até 10 anos antes da menopausa. Então, e essas desordens, hoje a média brasileira numa menopausa é 48 anos, então a partir dos 38, 35 anos você já tem uma desordem hormonal acontecendo que você pode estar já apresentando alguns sintomas ali. E aí a gente tem que diferenciar do desejo sexual hipoativo, que é realmente essa preguiça em iniciar o sexo. Né? Eu falo que é como um carro em ignição. A gente não dá aquela ignição daquele jeito, demora para dar aquela ignição, então aquilo ali é mais um desejo sexual hipoativo. E que normalmente isso se dá por uma deficiência de testosterona e que precisa ser avaliada. Só que eu falo muito para as pacientes, eu não venho aqui para eu dar testosterona, eu venho aqui para mudar o estilo de vida. Porque muitas vezes é uma mulher que não está malhando, é uma mulher que está dormindo mal, é uma mulher que está com obesidade. Então, no começo, o hormônio é cereja do bolo. O hormônio ele precisa entrar no momento certo, no momento ideal. Então, a gente precisa de melhorar esse corpo, melhorar esse estilo de vida, dar as orientações necessárias de uma nutrição, que a consequência, provavelmente, ela vai precisar desse hormônio, mas não naquele momento, naquele primeiro momento que ela vem comigo, que precisa enxergar muita coisa antes aí. É porque o organismo equilibrado geraria fisiologicamente a quantidade necessária de testosterona, né? Isso, então, a primeira coisa que você faz é equilibrar a paciente. Depois avalia a necessidade ou não de... Porque muitas delas já voltam com uma melhora. Se a gente dá uma melhorada no estilo de vida, falar para ela sobre um sono de qualidade, dormir bem, as horas necessárias, né? As pessoas querem dormir meia-noite, 1 hora e querem produzir testosterona, querem acordar bem. Não funciona assim, né? Eu gosto muito de dar esses exemplos dentro do consultório, porque eu acho que fica uma coisa muito mais visível para o paciente. Mas eu falo, homem das cavernas, dormiam, comiam de manhã e dormiam à noite. Então não tem como, a gente precisa fazer nosso ciclo circadiano acontecer de uma forma coerente para você ter os benefícios dos hormônios que são fundamentais para o seu corpo funcionar. E aí, geralmente, a gente acaba fazendo isso no segundo, terceiro momento, uma reposição hormonal. Porque às vezes eles vêm realmente muito inflamados, muito com um sobrepeso aí que a gente precisa melhorar, vitaminas, nutrição. Meu Deus, a quantidade de gente desnutrida que às vezes a gente vê aqui dentro do consultório que precisa fazer também essa regulação é incrível, né? E aí, no final das contas, você falou muito dos 5 pilares, né? Que é justamente isso, né? Você tratar o sono, você melhorar a dieta do paciente, suplementá-lo, manejar o estresse, fazer atividade física. E a modulação hormonal é a cereja do bolo, né? Depois que tudo tá organizado, aí fica muito mais fácil, as doses podem ser muito menores, enfim. Exatamente. Para regular tudo, isso é muito... E não dá pra gente fazer tudo de um dia pro outro, né? O que eu digo que eles vêm uma vida inteira se tratando mal para querer em um dia aqui comigo eu querer resolver o problema. Não vou fazer isso. Então já abro o jogo com o paciente que as coisas não funcionam assim, que tem que responsabilizar eles também do papel deles no nosso tratamento. Que eu puxo a orelha.
E tem que organizar a bagunça do quarto, Com né? certeza. Depois que o quarto estiver organizado, sim, daí né? você acha todas as coisas, né? Com toda certeza. Que precisam achar. Eu acho que já ficou mais ou menos esclarecida essa questão, mas mesmo assim eu vou te fazer essa pergunta. Ou te pedir para esse esclarecimento. Explica para as pessoas qual é a diferença fundamental entre a modulação hormonal com esse modelo de visão holística, né, esse modelo de visão mais integral, e a reposição hormonal tradicional, para aquela paciente que ainda não entendeu direito essa diferença, que reposição e modulação é só um joguinho de nome, só um joguinho de palavras? Na verdade, a reposição, né, hormonal convencional, normalmente você vai no médico, ele espera você chegar nessa data que eu falei da menopausa para você começar a fazer a colocação de algum hormônio, e que normalmente falam de hormônios sintéticos, né? Hormônios que a gente se compra na farmácia pela via oral, você faz essa ingestão e melhora alguns sintomas, mas não são hormônios iguais ao nosso. Então, os riscos que a gente tem, realmente, eles podem existir de uma forma muito mais acentuada quando você utiliza esse tipo de hormônio. Mas, mesmo assim, ainda é baixo. Eu falo, a gente até ficou de conversar sobre o câncer, e eu falo muito sobre isso, que mesmo você fazendo uma modulação de uma reposição hormonal com hormônio sintético, é muito baixa a chance de um câncer numa paciente. Ninguém se preocupa com a obesidade, que aumenta em 25% a chance de um câncer, do que comparado a uma reposição hormonal que é 1,5%. Né? Então, assim, são coisas que não dá para entender, às vezes, o que a gente fica pregando, né? Porque, e outro dia saiu uma reportagem, inclusive, no New York Times, falando sobre quantas mulheres ficaram sem reposição hormonal tantos anos na vida. Por causa desse medo. Por um medo que foi pregado por um estudo que fizeram em 2004, que não terminaram esse estudo, e foi se propagando isso aí por uma cancerofobia, em que a gente privou mulheres de terem uma reposição hormonal, né, fazerem uma modulação hormonal, terem uma melhora da qualidade de vida, terem melhora de mortalidade. A gente está falando de doenças cardíacas, infarto agudo, problemas neurodegenerativos. É muita coisa envolvida, né, para a gente privar uma mulher disso e permitir com que ela viva dessa forma. Então, assim, precisa terminar isso. Agora, quando a gente fala de modulação hormonal, a gente não está falando só de hormônios da menopausa, a gente está falando de uma gama de coisas. É o que eu falo hoje aqui. Você não vem comigo para tratar um ovário e um útero. Eu venho para olhar você por uma forma integral, porque às vezes um hormônio que está deficiente a nível central, ele acaba bloqueando a ação de todos os outros hormônios. Eu dou um exemplo muito bom, é que na gestação, na amamentação. Quando você está amamentando, você tem um aumento tão grande da tua prolactina, que é um hormônio central, que bloqueia a tua ação hormonal. Então, por isso que você não pensa em sexo, você não tem vontade, a sua lubrificação diminui. Então, fisiologicamente, você está preparada para não querer aquilo. E tem uma razão fisiológica acontecendo. A amamentação está te fazendo aumentar essa prolactina. A atenção da mulher tem que estar na cria e não em outros assuntos. Entendeu? Né? Então, assim, a modulação hormonal, você olha o corpo como inteiro e vai entendendo a fisiologia acontecer, porque às vezes você não precisa entrar com um hormônio que está mais a nível periférico, você precisa entrar mais com a modulação de melhora de um estresse, porque está bloqueando a ação de outros hormônios. Então eu falo que é uma orquestra. Eu digo que o nosso corpo é uma orquestra, que a gente precisa entender isso direito e entrar na sinfonia correta. Né? E é muito interessante isso que você falou em relação ao risco de câncer, que tanto se fala do hormônio, mas a quantidade de aditivos em produtos alimentícios que tem um risco muito mais elevado, ninguém fala sobre isso. Né? E nem sobre anticoncepcional. O que mais me preocupa ainda é isso. Eu falo, ninguém fala sobre isso e não fala sobre anticoncepcional, sobre outros remédios que podem causar talvez até chances maiores e que ninguém comenta. E ativos, gente, a quantidade de pessoas que estão hoje intoxicadas por várias coisas e que ninguém nem comenta, ninguém fala. Eu tenho pego muita gente intoxicada por metal pesado e que ninguém fala nada. Pessoas com problemas, com não tá uma ação de hormônios acontecendo por conta de intoxicação por metais pesados. Na tua prática, tu também rastreias? Rastreio. Diariamente eu pego gente intoxicada por alumínio e mercúrio. Pacientes com mercúrio, com problema de memória, com déficit de atenção, dores articulares, alumínio, queda de cabelo, com sintomas gastrointestinais, e acaba não tendo bloqueios, ação às vezes até para emagrecer,
por conta que os hormônios não conseguem funcionar. Eu falo muito também em consultório que o nosso hormônio ele é uma chave e uma fechadura. Você precisa estar com o receptor liberado para o hormônio funcionar. Se você tem esses metais pesados em grande quantidade, você acaba fazendo com que esses metais pesados ocupem o receptor do hormônio e não deixem o hormônio agir. E acaba bloqueando. Você pode ter hormônio no sangue, mas não está agindo. Então é muito fundamental você saber como é que está o nível de metal pesado. E às vezes é assim, tá tudo bem. Eu tenho uma tendência muito grande a repor a adquirir metal pesado. Então às vezes eu faço tudo o que eu posso, viajo, volto, tô intoxicada por metal pesado por eu consumir nas minhas viagens. Então, tem que olhar, não tem jeito, né? E por isso que a clínica é soberana, né, Gisele? Total. Porque você tá com o hormônio dentro da normalidade no laboratório, mas a clínica está dizendo uma outra coisa completamente diferente, né? E aí não adianta só ter o hormônio, né? É preciso que ele esteja realmente funcionando, que ele consiga acessar a fechadura para poder ligar o carro, né? Com certeza. E são a muitas Ferrari sair variáveis, andando, a Ferrari sair andando. E as variáveis são diversas. E a gente tem que avaliar isso com carinho. E assim, entender a dor do paciente, né, André? Porque eu digo que é muito ruim você, como paciente, sentar na frente de um médico e o médico te dizer que tá todos normais os seus exames. Você não é exame, né? Eu tenho ali os exames, eles me norteiam. Mas eu jamais vou deixar uma dor do paciente me dizendo que não tá legal e eu não tentar resolver ele, né? Para melhorar a qualidade de vida dele. Eu acho que é muito além disso a medicina, né? Da gente ouvir a dor. Sim. Nós médicos terem mais essa consciência de escutar a dor do paciente, né? E por falar em dor de paciente, eu queria então que você citasse para as pessoas que estão assistindo e que elas pudessem identificar, né? Sintomas que elas podem identificar para saber que está na hora de procurar um médico especialista para conversar sobre modulação hormonal. Eu digo que a menopausa, que é essa data que a gente conversou, ela pode estar acontecendo muito tempo antes. E então, é importante você ter esse autoconhecimento, você se enxergar, né? Mas mudanças no teu sono, né? A insônia já é um sinal de que não está legal o funcionamento dos teus hormônios. A falta de lubrificação vaginal, a quantidade de mulheres que sentem dor numa relação sexual e veem que a vagina não está mais lubrificando daquele jeito e aquilo causa dor, causa uma experiência negativa com o sexo, então vai se gerando uma cascata de problemas ali, certo? Próprias dores articulares, dores musculares, você sentindo isso ao acordar pela manhã, né? Os sintomas também de falha de memória, o que a gente chama de brainstorming, que é aquela confusão mental, que é uma coisa que mais eu vejo hoje no consultório, mulheres nessa fase, né, já do climatério, fases mais novas, já sentindo isso. Você observar isso com carinho, porque deve estar acontecendo alguma coisa, e às vezes o ganho de peso, né, você sempre fez tudo na sua vida e começou a ganhar um peso que não é seu, né, sem mudar de dieta, sem mudar teu treino, vendo que está adquirindo aquele peso, porque os hormônios eles ajudam na lipólise, né? Eles ajudam a te manter magro, a manter você ganhar seu músculo, né? Então aquela também a parte tá indo para uma academia, tá malhando, não tá conseguindo ganhar o músculo que você queria, né? A sarcopenia é algo que também tem que ser verificado. Então, eu acho que esses são os sintomas principais aí que a gente vê. E a falta de libido, né? Que é algo que eu não digo que é só da menopausa, do climatério, mas que precisa ser avaliado com carinho, porque sexo é qualidade de vida. E se você não dá atenção para ele, com certeza aquilo vai estar um dos pilares também, sem estar fechados, né? Então não tem idade para fazer modulação hormonal, né? Não é mesmo, né? Porque a gente está falando de vários hormônios, a gente está falando de melatonina, cortisol, falamos de testosterona, estradiol. Então são tantos hormônios aí em que pessoas talvez mais novas vivem de celular, vivem de tela, dormem mal, sentem-se cansados todo o tempo. Então, assim, a gente está falando de qualquer idade que você não está no seu maior grau de qualidade de vida, tem que procurar um médico para entender o que está acontecendo. Todo mundo tem direito de ser feliz, todo mundo tem direito de viver bem, com energia, com disposição, com sintomas depressivos, se você começa a ver uma irritabilidade maior, né? Precisa ser verificado e visto.
né? Existem mulheres mais novas que têm o que a gente chama de predominância estrogênica, que precisa ser avaliado, olhado com carinho, né? Porque muitas vezes você precisa modular um outro hormônio, a progesterona nesse problema, para poder ter uma melhora de uma TPM, uma melhora de cólicas menstruais, né? E de várias outras coisas aí que a predominância estrogênica pode apresentar. Então não tem idade mesmo. E as mulheres mais velhas, aquela que já passou da menopausa, 55, 60 anos, que está fazendo a reposição tradicional, também pode fazer modulação? Corre pra mim. Não, brincadeiras à parte, eu falo que quando a gente faz uma modulação hormonal sintética, a gente está usando um Fusca. Quando a gente faz uma reposição hormonal com hormônio bioidêntico, a gente está usando uma Ferrari. Então, eu acho que todo mundo prefere uma Ferrari, né? Então, assim, eu sou super adepta. Eu troco a reposição das minhas pacientes quando elas vêm, né, comigo e me dão essa liberdade de fazer isso. E eu acho que sim. E principalmente aquelas mulheres que não fazem reposição hormonal por algum momento, passaram com o médico e disseram que não é para fazer reposição hormonal, simplesmente por cancerofobia, por não ter nenhum. Existem várias coisas hoje, até para as mulheres que têm mais medo da reposição, existem testes urinários para a gente ver metabolização de estrogênio, se essa paciente metaboliza mais um estrogênio ruim, se ela tem maior chance de câncer. Tem exames para a gente fazer dessa forma, e pacientes que já passaram da janela de oportunidade, a gente tem uma janela de oportunidade que hoje se passou até para 12 anos, né? Hoje não está mais em 10 anos, a gente está em 12 a 13 anos. Então, se você está nessa fase, sem problema nenhum. E eu sempre falo, gente, a gente aqui não tem um roteiro, né? Eu acho que a gente conversar, dividir responsabilidades que fazem a mulher estar, se ela acha que é digno, passando com um cardiologista, vendo que está tudo certo para a gente começar uma reposição hormonal, eu quero qualidade de vida para o meu paciente. Então, hoje eu busco isso e dividindo as responsabilidades, a gente mostrando o caminho, eu acho que é o que eu procuro para todos eles. Maravilha. Gisele, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Primeiro te agradecer demais, né, por esse momento, por contribuir com essa ideia de trazer mais informação, mais conhecimento para o público que precisa muito disso, né? E eu queria que você dissesse como é que faz para te encontrar. Bom, hoje a gente tem aqui a nossa rede social, né, que se quiser pode seguir a gente tanto do Instituto GT como o meu, que é doutora Gisele Teixeira, e o telefone aqui do consultório, que é o 980959269, que também encontra no link da bio. Então vai ser um prazer atender vocês que querem ser cuidadas também por mim e que é com muito carinho e amor, porque eu amo o que eu faço, amigo. E obrigada, André, pelo convite, viu? Fico muito feliz de poder dar informação para a população paraense também, né, e de outros lugares, mas assim, aqui a gente sabe que cada vez mais precisa desse conhecimento chegando a várias mulheres, várias pessoas, né, homens também, mas eu te agradeço muito por ser esse canal de comunicação, que a gente possa dar mais conhecimento para elas também, porque é algo que precisa, a gente vê que cada vez mais estamos conseguindo chegar, mas mais esse meio, melhor ainda. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, e eu queria lembrar que esse é um conteúdo que faz parte da divulgação do meu curso Longevidade Humana. Dê um reset na sua saúde para viver melhor. Vai acontecer no Estúdio Mormai, em parceria com o Estúdio Mormai, e o link da inscrição está na descrição. Obrigado por assistir esse conteúdo e até o próximo.